Neoliberalismo e Financiarização. Hoje teremos a aula da mestranda Jaqueline Floria Baumgartner sobre turismo e soft power. Então, essa aula ela tem por objetivo discutir como o turismo vem sendo utilizado estrategicamente para a construção de uma imagem de marca nacional, especialmente por meio dos mega eventos esportivos. Eu vou fazer uma breve apresentação da Jaqueline. Então, a mestranda Jaqueline Floria Baumgartner é mestranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da Universidade de São Paulo, na USP, na área de Geopolítica dos Mega Eventos Esportivos, com financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, né, mais conhecida como CAPES. Possui bacharelado e licenciatura em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. É pesquisadora da Rede Internacional de Pesquisa Turismo e Dinâmicas Socioterritoriais Contemporâneas, cadastrada no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e atua principalmente nos temas mega eventos esportivos, geopolítica e geografia do turismo. Desde já eu agradeço, né, a Jaqueline, que topou dar essa aula para a gente, né, o curso é uma iniciativa coletiva e sem esses aceitos, né, essas participações, esse curso não existiria. Então, muito obrigada, Jaqueline, desde já. Antes da gente prosseguir, eu queria dar alguns recados e uns lembretes de que o curso, gente, ele sempre ocorre às segundas e às quartas-feiras, então a próxima aula é na quarta-feira. As gravações elas ficarão disponíveis no canal do YouTube da FEFELESH USP, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Então, ao final do curso, nós mandaremos as gravações para eles e eles vão subir lá no canal da FEFELESH. Todos os slides serão organizados e disponibilizados em uma pasta do Google Drive após o término do curso. Também quero lembrar que não temos lista de presença, né? A gente utiliza o relatório do Google Meet para registrar a frequência de vocês. E, assim como na última aula, eu gostaria de pedir que os microfones, né, fiquem fechados durante a exposição da Jaqueline e que as dúvidas e as questões elas podem ser enviadas durante a exposição, né? Pode ser enviada no chat, eu vou estar acompanhando, ou se vocês preferirem fazer no microfone após a Jaqueline terminar a exposição. Combinado? Bom, eu quero aproveitar a presença da professora Rita hoje aqui conosco e quero passar a palavra para ela, né, para ela fazer uma fala inicial, né, já que ela não pôde estar na primeira aula com a gente. A palavra é sua, Rita. Obrigada, Larissa. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Aproveito para reforçar o pedido de desculpas pela minha ausência na primeira aula, em função de um deslocamento, né, espacial. E espero que a gente tenha aí uma ótima uma jornada, né, até a última aula, que vocês gostem, que possam refletir conosco sobre os temas que estão sendo abordados neste curso de verão. E agradeço hoje, especialmente a Jaqueline, que vai proferir a aula dela daqui a pouco, a Larissa, que ministrou a primeira aula, a Isabela, que vai ministrar uma aula na semana que vem, e ao professor Tiago Alves também, nosso parceiro aí nesse curso de verão. Então, uma boa aula para a Jaque, uma boa aula para todos nós, uma boa noite a todos. E eu acabei de fazer uma pergunta aqui no chat, Larissa, se vocês querem que eu faça a gravação hoje, porque como eu estou em casa, eu consigo pegar aqui e fazer a gravação pelo computador de mesa, que eu acho que talvez fique melhor, né? Sim, com certeza. Então, eu estou entrando, me dá 2 minutos. Perfeito. Eu acabei de voltar da USP, né? Como vocês bom. sabem, eu estava numa banca, né? Então, vamos lá. Bom. Eu vou entrar aqui. Tá. Deixa eu fechar o mic. Ok. Bom, pessoal, então é isso. Eu desejo uma boa aula a todos e a todas. Agradeço a exposição da Jaqueline desde já, né? E mais uma vez por ter topado participar aqui do curso. E muito obrigada. É isso. Passo a palavra para você, Jaque. Enquanto a Rita não começa a gravar, eu vou compartilhando a tela, que daí a gente vai precavendo problemas técnicos. Perfeito. Tá aparecendo, né? Sim. Tá, eu não vou estar vendo o Meet.
para poder compartilhar a tela. Então, qualquer coisa, vocês abram o microfone se tiver algum problema no meu áudio ou coisa do tipo, tá bom? Pode deixar. Posso começar a gravar? Sim. Ok. Foi, né? Sim, gravando. Bom, então, boa noite, gente. Eu agradeço a introdução da Larissa e a mediação, e também agradeço o convite e a coordenação do curso pela professora Rita. De fato, é um projeto coletivo, mas muito do crédito dele é a professora Rita, que topou construir esse curso com nós orientandas e o Thiago Alves. Então, eu vou expor um pouco do objetivo da aula de hoje e do caminho da apresentação, e aí eu vou seguindo, e se tiver algum problema técnico, eu peço de novo que vocês me avisem por áudio. Bom, então, o que eu pensei para hoje, né, é para a gente tentar entender um pouco como vem se dando a disputa de poder no sistema internacional, nesse momento em que a financiarização toma conta de tudo, né, e que a gente vive esse momento neoliberal, como muito bem exposto pela Larissa na primeira aula, e embora a categoria poder tenha bastante desdobramento acadêmico e bibliográfico, seja amplamente discutida e tudo mais, eu vou adotar aqui uma concepção mais simples, mais resumida, de poder, que é a habilidade de sobrepor os interesses de um grupo em detrimento das vontades do outro. E sempre tentando pensar numa totalidade onde esse poder pode ser compreendido a partir de um jogo de simetrias e de assimetrias, né, que envolve diversos atores e escalas. Então, num ambiente bastante desigual das relações de poder, e que essas relações, né, esse jogo de simetrias e assimetrias, tem um reflexo espacial, então se reflete no espaço geográfico. Eu estou partindo, como a gente tinha comentado já na primeira aula, desse princípio de que a gente vive num momento neoliberal e de que esse capitalismo industrial e liberal, ele não se restringiu à indústria, né? Ele permeia toda a nossa vida cotidiana, e a gente tem uma ampla monetarização da vida social nesse momento. Então, nesse sentido, as concepções de Estado e de poder estatal, elas vão se tornar profundamente imbricadas com o poder econômico e com o desenvolvimento capitalista. E aí esse momento neoliberal, ele vai dar uma nova roupagem a como os estados buscam aumentar a sua influência, né? A gente vai ver isso, assim, mas a gente para de ter uma imposição das vontades de um estado em cima do outro por meios bélicos, né, para uma coisa muito mais consensual. Então, é nesse contexto da globalização que a gente vai assistindo uma expansão da mundialização de elementos culturais, né? Esses elementos subjetivos da vida cotidiana, eles são incorporados por essa lógica e são usados como forma de poder e de competição entre mercados e nações, e aí os países acabam por se utilizar de produtos importados, de propagandas, do esporte, da televisão, do cinema, enfim, e outros elementos presentes na vida cotidiana para garantir a sustentabilidade do poder de suas elites, né? Porque esse poder que o Estado está sempre atrás é um poder de classe, né? Num estado de classe, e garantir a sustentabilidade também da sua competição no cenário internacional. E aí eu vou trazer um elemento aqui de que as cidades têm um papel central nesse processo, né? Não só as cidades, como a criação de destinos turísticos por meio da produção do espaço urbano tem um papel central nessa competição dos lugares, e as estratégias geopolíticas e econômicas que se estendem para a atividade turística também são meios de promoção internacional daquela nação. Então... Jaque, desculpa interromper você. Você está passando os slides ou não? Não, estou só fazendo uma introdução da aula. Beleza, que perguntaram aqui, desculpa. Tá bom. Já vou passar, gente. Muita calma.
Então, enfim, a gente vai discutir um pouco como o turismo ele também é utilizado na construção dessa marca nacional, sobretudo por meio de mega eventos esportivos, que é o que eu estudo. Bom, então, o caminho da exposição vamos falar desse sistema internacional, né, do poder nesse sistema e do papel do Estado neoliberal dentro desse sistema. Depois, a gente discute um pouco como se dá a ação do Estado dentro de si próprio, né, nas cidades, por meio de um empresariamento urbano, e qual que é a relação dos mega-eventos com a cidade. E aí, eu trouxe um pouco do porquê que o esporte ganha uma centralidade nessa discussão, né, e por que os mega-eventos esportivos ganham uma centralidade nesse momento. Trouxe 2 exemplos de Copa do Mundo para a gente ver, e aí, pensando que o curso também tem um pouco essa proposta de talvez apontar agendas de pesquisa, vou trazer um pouco de tendências que eu venho observando, e aí a gente abre para o debate. Bom, agora está passando o slide, né, pessoal? Alguém confirmou um sim? Tudo certo, pode ir. Obrigada. Bom, então, na geografia, durante muito tempo, a interpretação de poder, ela esteve pautada na expansão territorial dos estados, né, no controle do territorial e dessa coesão interna. Então, os estudos sobre fronteira e sobre guerra são muito abundantes na área, principalmente porque essa interpretação estava associada ao momento político que esses geógrafos estavam vivendo, né, ali em meados do século XX, onde a gente tem as conquistas territoriais e a defesa do território nacional como centrais nas agendas geopolíticas, principalmente porque a gente está ali num período de guerras, né, de dissolução de fronteiras, de, enfim, expansão territorial. Da Segunda Guerra Mundial em diante, a gente já começa a ver a ascensão de corporações multinacionais e organizações não governamentais na arena do poder internacional, que pregam, sobretudo, a paz e a cooperação como princípios éticos centrais desse momento. Então, em vista da destruição das guerras, né, a gente começa a ter uma reorganização do sistema internacional que vai, por um lado, superar as assimetrias de poder entre os estados, tentando mediar os conflitos e evitar a guerra, mas, ao mesmo tempo, esse sistema internacional, ele continua sendo constituído como um campo assimétrico, né, regulado pelos próprios estados para a competição econômica e política. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um movimento para não resolver conflitos belicamente, as assimetrias, elas passam a se dar num outro plano, né, num plano muito mais econômico e cultural. Então, principalmente depois da crise da década de 70 e da emergência do neoliberalismo, que a gente viu na primeira aula, essa nova configuração de poder no sistema internacional, ela está pautada numa economia mundial, e a influência do capital passa a ser medida através de mercados financeiros, né? Então, o Harvey vai dizer que o sucesso de um determinado estado, nacional ou local, ele passa a ser frequentemente medido pelo grau em que capta os fluxos de capital e cria condições favoráveis à acumulação do capital dentro das suas fronteiras, né? Então, a gente passa a ter uma relação muito estreita entre capital e poder. E aí, o que eu quero destacar é que o papel desse Estado neoliberal, né, no processo de reprodução capitalista, ele compete por poder dentro do sistema internacional e ele vai buscar diversificar as formas como eles expandem e exercem a influência. E aí essas transformações nas relações sociais, políticas e econômicas, elas vão fazer que o poder passe do domínio de grandes territórios para o controle e manutenção dos meios de produção, né? Então, se antes os principais agentes do sistema internacional eram os estados nacionais, principalmente ali os estados europeus e norte-americanos, agora a gente tem estados de todas as partes do mundo, principalmente com o processo de independência das colônias, e agentes de capital privado e organizações internacionais de temas muito variados, né? Então, a gente tem o surgimento de organizações internacionais de saúde, educação, paz, mercado, esporte, patrimônio e outras.
Então, dessa nova configuração de poder, né, dessa nova configuração política e econômica, a gente tem novas e complexas relações de poder também, que vão se relacionar diretamente com a produção do espaço. E aí eu vou abrir um parênteses grande aqui para dizer um pouco da origem do conceito do soft power, porque é um conceito que emerge, né, nesse período em que a gente está vivendo uma financiarização de tudo e uma globalização, né? Então essas trocas culturais ficam muito aceleradas. E aí, ali no final da década de 80, um cientista político, Joseph Nye, ele vai cunhar este conceito, soft power, que é fruto de uma concepção geopolítica de estratégia estatal norte-americana, né? Então, ele vai dizer que o poder internacional ele está fragmentado em 3 camadas interdependentes. A gente tem uma camada que é o poder bélico de um país, uma outra camada que seria o poder econômico, e essas 2 camadas juntas corresponderiam ao hard power de uma nação, né? Então, a um poder duro, um poder, enfim, mais violento. E uma terceira camada, que ele diz que é uma camada mais abstrata, seria o soft power, que é esse poder brando, esse poder suave, esse poder que não se dá por formas coercitivas, mas por meios consensuais, né? Então, a gente tem essa criação, né, pelo Nye e por autores que sucederam ele, de um espectro de poder em que eles falam que o poder está ali num contínuo, e aí as estratégias geopolíticas adotadas por um país, se elas se aproximam mais da coerção e da indução, né, de atributos militares e econômicos, elas são classificadas como hard power, e se elas se aproximam mais da criação de agendas e de uma atração, a gente está mais próximo do soft power. Então, ele não é o primeiro a colocar uma tipologia de poderes, né, no sistema internacional, isso já vinha sendo feito antes, mas ele ganha, esse conceito ganha bastante relevância e centralidade, uma pelo momento político que ele foi cunhado, político econômico, e outra também há de se admitir que por quem o cunhou, né, por fazer parte de uma estratégia estatal norte-americana, a disseminação desse conceito foi bastante promissora. Então, principalmente no ramo de quem estuda a relação entre política e cultura e geopolítica cultural, assim, os autores passaram a usar bastante esse conceito para pensar a influência dos países dentro do cinema, né, da alimentação, da música, do vestuário. Bom, vou passar o slide aqui. E aí, por um lado, eu acredito que a ramificação do conceito, né, em poder duro, poder suave, ou depois, mais tarde, o Nye vai criar um novo poder, que é o poder inteligente, que seria uma articulação inteligente entre o duro e o brando, enfim. Eu acho que essa ramificação, né, essa tipologia muito forte desse conceito, ela pode mascarar que o poder no mundo atual, né, esse poder constituído esse mundo constituído em uma sociedade de classes e organizado sob a soberania de estados neoliberais, é um poder multidimensional, é um poder de classe e está orientado para as finanças e para a reprodução do sistema capitalista em benefício do mercado. Então, o poder de influência pelo consentimento ali, que é o que o Nye vai chamar de soft power, ele também está permeado de vínculos coercitivos. Mas, de fato, há uma contribuição importante nesse conceito, e não só no que o Nye propõe, mas em todo mundo que vem depois dele e trabalha esse conceito, de que ele dá luz à ideia de valores universalizados e da incorporação no cotidiano de ideias globais como necessárias ao exercício de poder, né? Então, ele dá luz para entender que, de fato,
constituir agenda no mundo atual, né, fazer parte da decisão das agendas que vão pautar o mundo, é importante no exercício de poder, tanto dentro de instituições não governamentais e internacionais, quanto na sociedade civil. Então, essa universalização de valores, que pode se dar por meios diversos, é o que facilita a importação e exportação de costumes e práticas entre as sociedades. E aí, eu entendo, assim, que quando a gente fala em estratégia de soft power, né, a gente está falando dessas investidas dos estados nacionais, que estão ali tentando competir por uma posição estratégica na arena internacional de negócios, mas que se utilizam de aparatos culturais intrínsecos à sociedade moderna. Ou seja, ele é um mecanismo político lucrativo, né? Então, apesar dele estar vestido de conteúdos, apesar dele estar vestido de uma forma mais agradável aos olhos de quem está vendo, né? Que é o que torna ele politicamente viável, ele está também permeado de conteúdos coercitivos bastante perversos. Então, por óbvio, é muito mais difícil você fazer uma intervenção militar para que alguém siga os seus costumes do que você produzir um mercado cinematográfico muito grande que vai ditar esses costumes e as pessoas vão abraçando, né, as sociedades vão abraçando esses ideais de forma muito mais consensual. Então, é o que realmente o torna politicamente viável, mesmo que essas estratégias estejam enlouquecidamente com coisas muito contraditórias, né? Então, tem essa contradição, assim, entre a forma e o conteúdo. E eu acredito que, apesar de a gente sempre falar soft power, a gente não pode perder de vista que isso se insere dentro de uma totalidade. Bom, eu falei que, enfim, eu traria um pouco esse papel da cidade, né, e entendendo um pouco melhor como as relações de poder elas estão se dando dentro da escala internacional, a gente também precisa entender como que o Estado neoliberal age internamente, né? E ele age sendo empreendedor de si próprio. Então, a produção capitalista é qualitativamente urbana e esse processo de transformação social e espacial orientado pelo mercado vai contar com uma ativa mobilização do Estado na promoção de regulamentações urbanas, né, que visem a especulação, o investimento e o lucro. Então, ali na virada da década de 70, as cidades ganham uma nova função, né, dentro desse contexto neoliberal, porque o enfrentamento da crise do sistema de produção, ela vai se dar através de medidas de empresariamento urbano, né? Então, as cidades, elas vão ser objeto que ajudem a dinâmica de acumulação vigente, né? Muito pautada pela seletividade de investimentos. Então, a crise, que é uma crise global e de produção mesmo, ela vai encontrar na escala local, ou seja, na cidade, uma forma de se reerguer. E aí a gente tem uma aliança entre o capital privado e esse Estado empreendedor, que está muito empenhada em construir, recriar e planejar espaços na cidade capazes de atrair cada vez mais investidores, especuladores e turistas, né? Se a gente estender a discussão nesse sentido. E aí, esse novo empresariamento urbano, ele vai se caracterizar principalmente pela parceria público-privada, e ele vai ter como objetivo político e econômico imediato o investimento e o desenvolvimento econômico através de empreendimentos imobiliários pontuais e não por meio de melhorias de condições de vida daquela população. Palavras do Harvey. Então,
urbanismo, né, neoliberal que vai se colocar à disposição da privatização seletiva e da exclusividade de acesso aos lugares, ele está muito relacionado à disputa de poder na escala global, assim. Então, a gente tem uma articulação muito grande entre o local e o global, principalmente porque a produção do espaço vai se tornar uma questão de mercado e a cidade vai se tornar uma mercadoria a ser consumida, né? Então, as cidades, elas são mercadorias a serem consumidas no âmbito local e também no âmbito global, na medida em que elas são vitrines de tudo o que de tudo o que os valores neoliberais representam, né? E aí a professora Fernanda Sanches, da UF, ela vai dizer que esse processo ele leva à formação de uma dependência entre materialização e simbolização. E aí o que ela quer dizer com isso, né? Que as cidades, elas são vitrines do desenvolvimento capitalista, da modernidade, do progresso, então elas se tornam modelos. E aí há uma luta simbólica no âmbito mundial para impor determinada visão de mundo associada a esse modelo, né? E as representações, elas influenciam as avaliações e os rankings dos lugares, e acaba determinando parte considerável das escolhas locacionais, não só das escolhas locacionais de instalação de indústrias, que é uma coisa que a gente ouve muito dizer, mas também de investimentos em diversas outras áreas, assim como o turismo. Então, essa dependência entre materialização e simbolização também está muito associada à criação dos destinos turísticos, né? Um minuto, gente. Então, a cidade é posta à venda, é submetida pelo Estado e pelos investidores a uma lógica de marketing urbano, né? Então, que você promove a cidade para ela ser consumida. E através de intervenções urbanas grandiosas, você atrai a atenção global para a cidade e coloca ela como um centro potencial de investimentos, né? E aí, o capital e o Estado, eles aguardam este momento, o momento onde há uma oportunidade para a reprodução ampliada da acumulação por meio de novos investimentos no solo urbano, que influenciam a especulação imobiliária. E a professora Otília Arantes, ela vai dizer que um dos principais traços do urbanismo contemporâneo é isso, que o Estado e o capital privado vivem à espreita de ocasiões para fazer negócios. E o que está havendo é a própria cidade, enquanto produto inédito para o mercado mundial, né? Então, essa articulação entre o global e o local está o tempo inteiro definindo os rumos, tanto da produção do espaço urbano, tanto regulamentando a competitividade internacional. E aí, nesse processo de venda da cidade no mercado internacional, a gente tem diversos projetos de reestruturação urbana que são criados e que vão mobilizar os espaços da cidade e o crescimento orientado para o mercado. E aí, esses projetos, eles estão dentro de uma lógica que o Harvey chama de destruição criativa, né? Que ele fala que, por um lado, se a passagem geográfica já não atende às necessidades do capital móvel, então deve ser destruída e reconstruída como uma configuração completamente diferente. E aí, esses projetos, dentre esses projetos, eu vou destacar aqui o papel dos mega-eventos esportivos na produção do espaço urbano enquanto essa mercadoria que está em constante disputa. Então, é isso. Para fechar um pouco essa primeira e segunda parte, né, sobre poder e sobre empresariamento urbano, eu só queria colocar que o neoliberalismo, enquanto base política urbana, ele vai exigir da cidade uma gestão eficiente e flexível que vai aproveitar as oportunidades postas mais rápido do que os seus concorrentes. E essa competitividade das cidades, ela atinge uma lógica agressiva de eficiência de fato empresarial.
E a realização de um mega evento esportivo, né, ela tem como elemento central essa competitividade das cidades, porque a infraestrutura necessária para os eventos é considerada parte integrante do desenvolvimento econômico, e a realização desse evento é tida como uma contribuição para a vitalidade empresarial e como uma capacidade de atrair investimentos, né, dentro desse cenário. Eu não vou fazer muitas delongas do que eu estou chamando aqui de mega eventos esportivos, né, principalmente mega eventos. É uma discussão que ganha bastante força ali nos anos 2000, e o Fábio Molina, que foi um orientando da professora Rita, na tese de doutorado, ele faz uma síntese bastante boa do que são esses mega eventos, né, e o que torna um evento mega. E aí ele fala que o que torna um evento mega é a escala de abrangência, né, uma larga escala de abrangência, onde a gente tem uma expressividade internacional, está ligado à duração e à visibilidade, né, a visibilidade principalmente relacionada à cobertura midiática muito intensa desses eventos, a um forte poder de atração de pessoas e de capitais, e, sobretudo, a dimensão espacial. Então, o que torna um evento mega, para além do que eu já citei, é o poder desse evento de induzir, direto ou indiretamente, consideráveis transformações espaciais nas cidades, nas quais os mesmos ocorrem. Então, essas manifestações, essas transformações, né, elas podem estar manifestadas materialmente, em obras de infraestrutura, disponibilização de novos terrenos, mas também imaterialmente, né, com a ressignificação de áreas inteiras para a realização daquele evento, interrompendo um pouco a vida cotidiana que se tem ali, em função dessa necessidade de transformação do espaço, e sempre prevendo uma utilização futura desses equipamentos todos, porque o mega evento ele tem um caráter efêmero, né? Então é um evento que não vai acontecer todo ano, que aquela infraestrutura, se não for dado um novo uso após o mega evento, ela vai acabar como, spoiler, quase todas acabam, principalmente nos países do sul global, o que a gente chama de grandes elefantes brancos, né? Que são grandes obras que depois não tem nenhum uso social. Então, a preparação da cidade para receber um mega evento, ela está relacionada com tudo o que eu falei sobre esse urbanismo neoliberal, né? A gente tem uma valorização de áreas urbanas degradadas, uma busca por inovação cultural, uma atração para o consumo e para o entretenimento. Então, essa transformação urbana, ela se apoia sempre nessa retórica de modernidade, de ser muito atrativo, de promover experiências, e o Harvey vai dizer que, acima de tudo, a cidade ela tem de parecer um lugar inovador, né? Que seja estimulante, que seja criativo, que seja seguro para viver e para visitar, para se divertir e para consumir. Então, precisa criar um ambiente, né, muito favorável a tudo o que se espera deste mega evento, que é um alto público presente, uma mídia fazendo uma cobertura muito intensa. Então, além do público presente fisicamente, tem o público que está acompanhando tudo à distância. E, por óbvio, essas transformações urbanas, elas são realizadas por meio de parcerias público-privadas. Então, posto essa dimensão espacial dos mega-eventos, eles são importantes meios para a produção do espaço pautado nessas lógicas de empresariamento urbano. E aí a cidade ocupa esse papel muito importante na construção da imagem da nação, porque durante um mega-evento, o que você está televisionando e o que você está assistindo o tempo inteiro é aquela cidade que o evento está acontecendo, né? Então, a cidade sede, ela se torna um referente identitário, e
participa ativamente do processo de competição na arena internacional. Então, a escolha da cidade, que é a cidade sede, né, no caso dos Jogos Olímpicos é uma cidade, mas na Copa do Mundo são várias, a escolha dessas cidades faz parte de uma política de construção de imagem também. Então, é isso. As transformações urbanas, elas vão produzir centralidades, vão aglutinar fluxos, vão alterar as relações no cotidiano, na escala local. Durante a graduação, eu estudei Itaquera, porque Itaquera teve bastante transformação urbana para sediar a Copa do Mundo, e São Paulo foi escolhido como a cidade que seria realizada a abertura, né? Então, a abertura é toda uma cerimônia, tem grandes expectativas, então nada pode sair muito dos eixos. E durante a minha pesquisa eu fiz entrevistas e foi muito curioso que relatos muito diferentes contavam mais ou menos a mesma coisa, assim, de que todas as transformações feitas no bairro e o período de obras que o bairro teve que conviver ali, em nada facilitou no pós-evento para uma vida cotidiana mais leve ou mais prática, né? De que toda essa atenção em Itaquera e essas transformações estavam voltadas para a reprodução do capital. E aí a professora Arlete Rodrigues da Unicamp vai dizer que, mesmo o espaço sendo condição necessária para que os países, cidades e estados ganhem competitividade, então ganhando o direito de sediar um mega evento, ele precisa ser reformulado para possibilitar a reprodução ampliada do capital. Então, ao mesmo tempo que a cidade tem que ser atrativa o suficiente, ainda na fase de candidatura, para ser escolhida como cidade sede, após ser escolhida, por já estar sendo considerada bastante atrativa, ela ainda assim, ela tem que ser reformulada, porque só assim a gente vai garantir toda uma movimentação, né, de capital dentro desse processo. Então, esse processo todo, né, está sempre muito voltado para permitir a continuidade da acumulação. E aí, os mega-eventos, no geral, se apoiam numa retórica muito forte de legado, que é o que, para além da prática esportiva em si, no caso dos mega-eventos esportivos, é o que, de fato, consegue um consenso da sociedade civil para as transformações urbanas que se deseja. E esses legados, eles, em geral, são legados. Claro, as entidades públicas vão promover esse discurso de legado pensando em coisas benéficas que vão ficar para a população, né, após a realização do mega evento. E, no geral, eles estão muito apoiados no discurso de incremento da indústria turística e de melhoria da vida urbana. São esses dois eixos que eles estão apoiados e, no geral, eles nunca se concretizam, né? Então, no Brasil tinha muito isso de a Copa do Mundo vai aumentar os fluxos turísticos indescritivelmente, vai ser incrível e todo o ramo da indústria turística vai se beneficiar. E isso, de fato, não se deu. Claro, durante o evento, a gente teve bastante turista, mas no pós-evento isso não se realiza. E aí, nesse processo de realização de um mega evento dentro da cidade, a gente tem também a abertura, né, do que alguns autores, o Wagner, a professora Arlete, chamam de um estado de exceção na localidade, que a gente suspende e altera as normas locais em função das necessidades da instituição promotora do evento, que no caso da Copa do Mundo é a FIFA, ou das necessidades das entidades privadas que estão envolvidas naquelas transformações. Então, o Estado, ele ganha uma nova dimensão de autonomia relativa, né? Ele passa a trabalhar cada vez mais em função do capital privado.
E aí, por último, assim, né, um pouco para pensar essa discussão da simbolização e da materialização que eu comentei, a gente tem um evento bastante didático, que é os Jogos Olímpicos de Verão de 1992, que aconteceram em Barcelona, e que foi inaugurado nesse contexto o modelo Barcelona, que é um modo, né, de intervenção urbana que ficou muito marcado como um modelo de urbanismo a ser copiado por outras cidades, porque Barcelona promoveu uma requalificação urbana de áreas degradadas, com baixa expressão de centralidade e aprimoramento no que diz respeito a um marketing da cidade, né? Então, muitas cidades que vieram depois de Barcelona buscaram implementar esse modelo como forma de sucesso de demonstrar a sua modernidade. E aí, por último, para falar sobre mega eventos, eu tenho uma breve provocação de que é pensar se a COP, a Conferência do Clima, é um mega evento. Porque, embora a COP não pareça ter o alcance necessário para a atração maciça de investimentos, né, e uma alta visibilidade, uma cobertura midiática muito intensa, de fato, o que o Brasil fez no ano passado tem muito a ver com esses padrões de urbanismo neoliberal, né, associados a um mega evento. Então, a quantidade de obras feitas e que se utilizaram de justificativa de que a COP estava chegando em Belém do Pará, e que por isso essas obras precisavam ser feitas dentro da cidade de Belém, é absurda, né? E, assim, tenho uma certeza que nem todas aquelas obras precisariam ser feitas para a COP ser realizada, mas se as obras são realizadas usando a justificativa do evento, elas podem desrespeitar as legislações urbanas e ambientais que aquela cidade... alguém falou? Não, tá. Que aquela cidade tem. Então, você acaba usando uma expressão do agro, né, abrindo a porteira para a boiada passar independente. Então, é interessante ver como o Brasil caminhou nesse sentido, né, de usar a COP para dar uma centralidade para Belém, de fato deu, a gente falou muito de Belém no ano passado, mas também como esse instrumento de transformação do espaço urbano. Bom, e aí por que os eventos esportivos, eles têm essa dimensão e essa visibilidade tão fortes, né? Por um lado, a gente tem no decorrer do século XX a consolidação dessa sociedade de consumo de massa. Então, a gente tem, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, a produção cultural sendo pautada segundo as normas de fabricação industrial, né? Então, a alienação do trabalhador, ela ultrapassa as barreiras da fábrica e ela vai se estender ao consumo e aos lazeres e vai permear toda a vida cotidiana. Ai, peraí, só um pouquinho, gente. E esse processo, ele vai ser possível muito em função do desenvolvimento técnico mesmo dos meios de comunicação e do surgimento de uma imprensa muito interessada em alcançar diferentes camadas da sociedade. Então, essa imprensa, né, do jornal à televisão, enfim, ela vai desempenhar um papel importante na criação de um imaginário comum, que sempre vai estar se pautando nos valores neoliberais e liberais e num modelo de sociedade muito norte-americano e ocidental, mas a criação desse lugar comum e desse imaginário comum é o que vai propiciar com que essa imprensa alcance a maior quantidade de pessoas possível e lucre mais e mais, né? Então, a gente tem essa associação, assim, entre lazer, consumo e valorização da vida privada, né? Essas coisas ficam muito imbricadas.
E aí a indústria cultural ela vai se pautar na publicidade, no marketing, né? E para delinear essa nova função do consumo. Então é um pouco o que vai definir o que vai ser consumido, embora tenha uma contradição dessa necessidade do cultural ser sempre algo novo e algo original, a gente também tem esse algo novo e original sendo duplicado de diferentes formas para garantir um consumo mais expandido possível. E aí, basicamente, essa indústria ela vai propagar uma liberdade que de fato não existe, né? Que é a falsa liberdade para escolher sempre a mesma coisa. Então, todas essas essa transformação dessas manifestações culturais, né, em mercadorias para o consumo, elas vão se dar por meio do espetáculo. E aí, o Guy Debord, que é um marxista francês, vai falar que a sociedade que repousa sobre a indústria moderna ela é fundamentalmente espetaculista. Então, ela usa, né, do espetáculo para submeter os homens e as mulheres, porque eles já estão submetidos pelo trabalho completamente, né? Então, tem essa imbricação entre trabalho, consumo e tempo livre. E esse espetáculo ele vai ser um reflexo muito fiel da produção das coisas, né? Ou seja, ele vai representar muito bem o que é essa produção industrial de massa, mas ele vai ter uma objetivação infiel de seus produtores, que geralmente são os mocinhos da história. E então, assim, se pautando nesses valores liberais de liberdade de escolha, principalmente nos méritos individuais e no culto ao corpo, o esporte ele ascende como um elemento importante nessa cultura de massa, e principalmente o futebol tem um caráter apelativo muito forte, pela capacidade de mobilizar multidões, a relação territorial, ou por times nacionais ou por clubes, que vai dar esse status diferenciado, transformando o futebol em produto de consumo. Então, o esporte ele aparece, né, como uma mercadoria de massa, e a organização desses espetáculos esportivos vai virar uma área de negócios muito forte. E aí, eu não vou, enfim, me aprofundar na história da FIFA, e acho que não cabe, mas é importante destacar que a FIFA tem um papel bastante importante nesse processo, né, de financiarização da prática esportiva do futebol. Ela é uma grande articuladora de empresas importantes da economia global e do estabelecimento das regras do jogo dentro, mas também fora do campo. E a FIFA, enquanto empresa receptora e articuladora de capitais, ela tem uma posição política estratégica na geopolítica mundial, né? E apesar de sempre estar se declarando como neutra e apolítica, ela assume posições bastante políticas diante dos conflitos que a gente observa em favor de determinados estados. Bom, e aí, vários autores, né, mas em especial o Sérgio Veloso, ele vai dizer que essa construção dessa indústria esportiva, né, como um grande complexo do entretenimento, ela só vai ser possível porque a Copa do Mundo, que é a principal competição da FIFA, ela foi transformada numa marca, né? Então, você tem o evento, tudo bem, mas você também tem esse evento transformado em uma marca. E aí, essa transformação do evento em marca vai proporcionar um ambiente bastante seguro para que outros atores possam somar suas próprias marcas, né? A marca deste mega evento. E aí, uma marca agrega valor à outra, né? Então, ao mesmo tempo que a marca dos patrocinadores agrega valor à Copa do Mundo, a Copa do Mundo também agrega valor a esses patrocinadores. E aí, o Sérgio Veloso ele vai dizer que a gente tem uma transformação da prática esportiva em commodity, né, que envolve diferentes áreas da indústria, e que essa transformação e essas relações que se constituem em torno da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, ela vai ser um jogo de benefícios
bastante assegurados, né? Então, a garantia tem uma segurança da garantia de lucro que é muito importante para esse negócio. E aí, a gente tem uma associação entre organizações esportivas, organizações de mídia e organizações comerciais, né? Tudo em torno dessa commodity esportiva, formando esse complexo esportivo, midiático e comercial, que um se apoia no outro reciprocamente, né? E aí, o Estado também usa dessa marca Copa do Mundo como marca de uma modernidade e para se aproveitar dessa marca para se promover internacionalmente. Quando a gente fala de soft power e Copa do Mundo, no geral, as estratégias dos países, elas se encaixam dentro de um pacote de recursos, né? E que os países usam para alcançar seus objetivos políticos e econômicos, que são diversos. Então, dentro desse pacote de recursos, a gente tem a cultura, o turismo, a marca nacional, a diplomacia e o comércio. Eles estão muito imbricados, né? E muitas vezes a gente vê que muita coisa está ali contando com... O turismo aparece em quase... Apesar de ser um pacote próprio, né? Ele aparece em todos os outros pacotes. E essa vantagem, né, em sediar o mega evento e essa atratividade que os países veem no mega evento como forma de aplicar esse pacote de recursos, né, de explorar seus elementos culturais e incrementar a atividade política e construir uma marca nacional, enfim, tudo isso ao mesmo tempo, ela faz com que a gente observe regimes não capitalistas e não democráticos que também buscam cada vez mais pela hospedagem de mega eventos para se inserir na competição global, né, como a China, a Rússia e o Catar. Então, a gente tem uma articulação política interna e externa muito grande nesse processo, em que, ao mesmo tempo, a gente cria políticas fiscais para empresas organizadoras, cria vantagens comparativas para os patrocinadores, leis especiais para o período do evento. No Brasil é muito marcante, e o caso do Japão e da Coreia, isso também aconteceu, de ser proibido bebida em estádio e aí poder na Copa do Mundo. A gente tem políticas facilitadoras de turismo, né, e promoção e uma produção, de uma atratividade para além de onde o evento vai se realizar. Então, a gente busca particularidades na escala local para explorar e construir uma atração dos turistas, né, criando alguns destinos turísticos atrativos fora das localidades do evento para que a atividade turística se coloque para fora do evento. Trouxe o caso do Brasil, porque, enfim, somos muito brasileiros, e também trouxe o caso da Rússia para a gente pensar um pouco como que são os dois casos, eles mostram bastante como que essas estratégias de soft power, elas precisam de credibilidade, né, e de como a retórica do legado, ela é muito mais bonita, né, do que os resultados de fato que a gente tem na hospedagem de um evento. Então, o Brasil, antes da Copa do Mundo, ele se empenhou em sediar vários eventos de segunda ordem, como os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Rio+20 e a Jornada Mundial da Juventude, em 2013. E a organização bem-sucedida desses eventos, que já demandam considerável infraestrutura, é uma forma de demonstrar a capacidade do país, né, na organização desses eventos e mostrar o compromissor, né, pode ser a investida de instituições como o COI e a FIFA dentro do país. E aí a candidatura do Brasil, ela se dá num momento em que a gente tem o Lula como presidente, né, e o Lula, ele tinha uma política externa ali muito enfatizando o multilateralismo
e a intensificação entre países em desenvolvimento, principalmente com os países africanos, né, uma maior influência em assuntos e organismos internacionais, e buscava muito se colocar como uma potência regional da América do Sul, né. Então, houve um investimento muito grande do governo brasileiro dentro desses esportes de espetáculos, né, que são as modalidades olímpicas e o futebol, e os gastos públicos associados a essa realização garantiu uma projeção internacional e uma inserção do país em um mercado do entretenimento. O Brasil se utilizou muito, né, dessa posição que ele tem no mundo do futebol como o maior campeão de Copas do Mundo, né, como o país do futebol, e isso também serviu como um aparato de coerção social, né, sob esse discurso de modernização alcançada pelo país. Então, os recursos públicos foram destinados a alcançar as cidades para chegar no padrão FIFA, né, que é o padrão, de fato, imposto pela FIFA para as transformações urbanas, para que a cidade esteja adequada a sediar os jogos, e sempre dizendo que esses investimentos se reverteriam em saúde, educação, melhor qualidade para a população brasileira. E aí a gente tem um apoio e envolvimento do governo nos processos licitatórios e uma busca sempre muito grande, assim, desse prestígio internacional e de remodelar a sua imagem, né? Visto ali também que era um momento bastante positivo, o momento da candidatura bastante positivo economicamente para o Brasil. A candidatura, se não me engano, foi em 2007. Ou 2006, não tenho certeza agora. Então, o Brasil tinha muitos objetivos bem pautados, assim, nesses ideais liberais, né, de indicar a passagem de um ator regional para um ator global em assuntos internacionais. O Brasil se baseou muito numa concepção de terra do futuro. Então, esse discurso dos governantes apontava para essa realização da Copa, assim como, nossa, a projeção internacional muito garantida, geração de trabalho e renda, qualificação de infraestrutura esportiva e urbana, e uma sinalização da maturidade econômica, né, do desenvolvimento, da modernidade. E o Lula faz uma declaração bastante interessante quando o Rio de Janeiro é anunciado como cidade-sede dos Jogos Olímpicos, que, só para reforçar, a Copa do Mundo foi em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, e o processo de candidatura foi muito perto um do outro, né? Então, esses dois eventos estavam muito conectados. E ele fala que não somos mais de segunda classe, né? Somos de primeira classe. A gente é tão moderno e tão desenvolvido que a gente vai até sediar um mega evento. Então, tem diversas estratégias externas que o Brasil adotou, principalmente relacionado à implementação de projetos de infraestrutura na América Latina e em países africanos, né, por meio de financiamento do BNDES. A Odebrecht foi uma empresa super envolvida nesse processo, e o Brasil buscou assumir um comando de uma missão de paz no Haiti, enfim, tudo muito próximo desse período, né? Como se colocar como um estado intermediador, né, entre conflitos. E aí, nesse contexto, a gente tem, de novo, essa entrada desse estado de exceção, né? A gente tem uma instituição do excepcional como regra no período da Copa do Mundo. Muita coisa passou em função da Copa do Mundo, e a gente teve uma lei criada, né, e publicada em junho de 2012, que foi a Lei Geral da Copa, que concedia diversas flexibilidades e agilidades aos poderes decisórios, envolvendo os mega eventos do Brasil, né, tanto os Jogos Olímpicos como a Copa do Mundo, e que dispunham de direitos comerciais, né, dizendo qual que era a responsabilidade civil da sociedade, adequando as regras de venda de ingressos que estão pautadas
na lei do torcedor, no Estatuto do Torcedor, né, de acordo com a FIFA agora, e garantindo, enfim, diversas excepcionalidades nesse período. E aí, tem uma coisa muito interessante de estudar a Copa do Mundo, que as estratégias são pensadas muitos anos antes do evento acontecer, né? E no Brasil, a gente teve a candidatura no governo Lula em um período de desenvolvimento econômico bastante ok, e a Copa do Mundo vai se realizar ali no início da segunda gestão da Dilma, e no final da primeira gestão da Dilma, bom, enfim, ali na transição, e num momento político conturbado brasileiro, né? Então, a preparação do Brasil para a Copa do Mundo, que escolheu 12 cidades sedes para receber esse evento, então a quantidade de investimento de transformação urbana foi imensa, ela escancara uma série de contradições sociais, políticas e econômicas, e aí a gente tem o evento do Não Vai Ter Copa, né, que começa por um questionamento da quantidade de gasto público envolvido na Copa do Mundo, principalmente com o processo de retirada dos moradores de suas casas, onde as obras da Copa e das Olimpíadas precisavam passar, e que, enfim, esse movimento Não Vai Ter Copa incorporado, né, pela direita, e aí a gente tem, de repente, um pato da Fies na Paulista perguntando quem vai pagar o pato, e aí muitos desdobramentos políticos bastante preocupantes a partir daí, né. Então, a gente tem uma imagem projetada internacionalmente. Se antes a gente estava tentando colocar essa ideia de modernidade, de economia estável, né, ela vai dar lugar a essa imagem de desigualdade social e de instabilidade política, com as manifestações tomando o país. E aí, a gente tem a Copa da Rússia, que veio 4 anos depois, né, do Brasil, mas que foi decidida, a sede foi decidida antes ainda da Copa do Brasil, o anúncio da sede se deu em 2010, e o favoritismo da Rússia, né, para a organização dessa Copa tinha muito a ver com a promessa de muitos investimentos financeiros, né, a Rússia prometeu diversos investimentos financeiros à FIFA, o que garantiria um lucro para a FIFA muito alto, mas também pela possibilidade de abrir as portas de novos mercados para a Copa do Mundo, né? Então, principalmente ali na Rússia e nos países do leste europeu. E aí a Rússia também já vinha sediando eventos esportivos de segunda ordem, o mais, assim, marcante foram os eventos olímpicos e paralímpicos de inverno, de 2014, que aconteceu em Sochi, e é bastante comum que os países venham sediando eventos menores antes de conseguir sediar uma Copa do Mundo ou ou Jogos Olímpicos de Verão, né, que são os maiores. Então, a Rússia adotou uma estratégia dupla de soft power, ela empregou tanto uma estratégia doméstica quanto uma estratégia internacional, e aí ela, enfim, dentro dessa candidatura e dessas estratégias que ela abordou, ela passou por todos aqueles pacotes de recursos, né, que eu já tinha comentado. Então, a gente tem um incentivo à abertura de mercado, uma melhoria do futebol, desenvolvimento de infraestruturas e uma inserção maior em discussões internacionais, né, de diversidade, de paz. E a Rússia tinha um objetivo, assim, de se integrar política economicamente com o Ocidente, né, e de aumentar os seus investimentos e de buscar uma imagem de prestígio internacional que
vista com bastante receio pela comunidade ocidental. Mas, entre a proposta, né, e, de fato, o evento, vários acontecimentos geopolíticos se desenrolaram. Então, o evento da Rússia, ele esteve o tempo inteiro sendo tensionado entre essas narrativas de soft power e narrativas de hard power. Em 2014, tem a anexação da Crimeia, e em 2015, uma intervenção militar na Síria por parte da Rússia, e isso reforça bastante as visões ocidentais negativas e estereotipadas que já se tinha, né? Então, as estratégias russas, elas acabam, apesar de estarem muito pautadas, né, nessa construção de uma imagem positiva e de um prestígio internacional, ela acaba sendo confundida com essas ações bélicas bastante violentas e com essa militarização dos conflitos. Ao fim e ao cabo, os comentários emitidos pelo público internacional durante o evento, eles estiveram muito relacionados aos aspectos propriamente esportivos mesmo. Então, antes do evento, claro, a gente teve uma intensa cobertura midiática por causa das construções e da preparação que vinha se fazendo para a Copa, como é normal, que se tenha em todos os lugares, né? A cidade ganha, de fato, um destaque, o país ganha um destaque, mas durante o evento, essas preocupações, né, e essas contradições, elas vão se diluindo dentro do campo esportivo do evento, né? E aí, de fato, a Copa do Mundo, alguns autores falam que ela criou esse estado de bem-estar, né, porque as manifestações sobre o evento passaram a ser mais positivas, conforme o desenrolar do torneio. Então, é bastante interessante que, apesar de contraditórias, essas estratégias de soft power aliadas com ações, né, do que o Nietzsche chamaria de hard power, né, esse poder bélico, a Copa do Mundo ainda tem esse poder de limpar uma imagem, né? Muitas pessoas falam em sport washing, que eu acho que é um termo que está bem alto agora, mas essa coisa de limpar a imagem de ações ruins por meio do esporte e por meio do mega evento. E também a Copa do Mundo, na Rússia, em outros lugares. Eu sei quem é, mas acho que... Oi? Vladimir Putin, presidente da Rússia. Isso aí. Esse aqui é o presidente. Tudo certo, gente? Pode ir, é que abriu o microfone aqui. Ah, tá Pode bom, ir. desculpa. Me perdi, peraí. Da Copa do Mundo ser esse lugar, né, que propicia o encontro de muitos chefes de Estado, então também é um ambiente bastante interessante do ponto de vista geopolítico, assim. A gente parece muito banal, né, que os chefes de Estado se encontrem para assistir um jogo de suas seleções, ou para, enfim, organizar uma cerimônia de abertura conjuntamente, mas não tem nada de banal nessas relações políticas que vão se dando bastante por baixo dos panos, né, na disputa internacional de poder. Bom, e aí, quase no fim, eu trouxe algumas tendências recentes que eu venho lendo sobre, mas não são, enfim, de fato, objeto da minha pesquisa, mas que são bastante interessantes da gente se pensar, pensando em agenda de pesquisa, né, para agora e para um futuro próximo. A primeira coisa é um crescente interesse de países do Golfo Pérsico, né, os países árabes ali, e da China no futebol e na realização de um mega evento. Então, do lado, né, dos países do Golfo Pérsico,
a gente tem países que têm uma economia baseada na exportação de petróleo, né? São petroestados muito fortes, e eles veem uma possibilidade de dinamizar suas economias investindo no esporte de outro lugar, porque eles não têm uma tradição. Eu estou dizendo aqui o esporte, leia-se futebol, quando eu disser esporte, mas esses países não têm uma tradição no futebol para terem uma seleção nacional ou clubes que você possa investir. Então, eles vão atrás de clubes europeus, no geral, clubes endividados, que precisam moralizar a gestão e sanar as dívidas, e eles investem nesses clubes como uma forma também de dinamizar a economia. Esse investimento está bastante associado a fundos de investimento, né? E aí tem um evento muito clássico para quem acompanha futebol, que é a compra do PSG, que é um clube francês, pelo governo qatari, né? Por um setor de investimentos do governo Qatar, e a compra do Neymar por 222 milhões de euros, né, que foi uma das, talvez ainda seja a transação mais cara, não sei, mas uma das transações mais caras, com certeza, da história, e que depois vai investir fortemente, até mesmo com denúncias de corrupção, de compra de votos, na candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2022. Então, não basta comprar um time, né? A visibilidade que a Copa do Mundo dá, ela é muito mais rápida e muito maior do que a compra de qualquer time poderia dar para esses países. Então, essas iniciativas do governo qatari, elas fazem parte de um pacote de medidas oficial, né? Que busca diversificar a economia e fazer com que o futebol sirva como plataforma de relações públicas internacionais. Então, você chega a lugares de discussão na agenda internacional que talvez você não chegaria por causa de, por exemplo, atentados aos direitos humanos, né? Então, essas coisas acabam ficando de lado em vista da quantidade de dinheiro que esses países têm para investir em diferentes ramos, inclusive na indústria esportiva. Então, existe uma preocupação muito grande desses países em diversificar a economia, né, e se aproximar dessas cadeias de integração global. E aí, outro caso bastante interessante são os Emirados Árabes, que investiram na fundação de um complexo futebolístico, que é o maior complexo futebolístico do mundo, que é o City Football Group, que começou comprando um time europeu, né, que se chama Manchester City, e aí ele pegou o nome e a marca desse time, que já era bastante popular para si, e ele é proprietário e operador de diversos clubes de futebol no mundo, com 12 clubes em 5 continentes, né? No Brasil, eles são donos do Bahia. E aí, essa busca por se consolidar enquanto um gigante do mercado futebolístico tem levado esse grupo a concentrar um poder político e econômico, né? Não só em torno do futebol, mas em outros setores também. E consegue impor a presença dos Emirados Árabes nesse mundo dos negócios. E aí, um aspecto bastante interessante desse grupo é que, apesar da competição ser um traço essencial da manutenção da reprodução do capital, né, e um ideário, né, do neoliberalismo muito forte, essa competitividade intensa, há uma tendência à consolidação de monopólios no mundo inteiro, em diversos setores, mas também no futebol. E esse grupo é um exemplo dessa consolidação, né, de monopólios em torno do setor. A China tem
lançou em 2015 um plano de desenvolvimento do futebol a médio e longo prazo, que vai de 2016 até 2050, e ela tem metas bastante interessantes desse desenvolvimento, que tem a ver com tanto o desenvolvimento do futebol enquanto prática esportiva dentro do próprio país, mas o último objetivo, né, o objetivo final desse plano é sediar uma Copa do Mundo. Então, eles querem fazer do futebol uma mola propulsora para o desenvolvimento da indústria esportiva, e aí eles vêm investindo e buscando parcerias com empresas privadas nacionais em diversos setores, né, com empreendimentos imobiliários, no varejo, hotelaria, na compra de clubes internacionais, fundos de investimento, mas o grande mercado consumidor que a China tem para o futebol é bastante atrativo para a FIFA, ao mesmo tempo que todas as portas que podem ser abertas através de uma Copa do Mundo, pensando na atração de investimentos, é bastante atrativa para a China também. Segundo lugar dessas novas tendências, eu destacaria a criação de destinos turísticos, né? É interessante notar como as empresas ligadas ao futebol, elas também buscam no turismo um campo bastante fértil de lucro e se colocam nesse lugar de criar um destino turístico atrativo, né? Então, a Copa do Mundo, de fato, tem grande parte das suas estratégias econômicas e políticas mediadas pelo turismo. E aí aqui eu trouxe um exemplo dos destinos de entretenimento que estão sendo criados pelo City Football Group, que eles estão buscando construir instalações, né, que, como vocês podem ver, não tem nome, porque estão em busca de patrocinadores para nomear a instalação, mas instalações que as pessoas possam aproveitar, né, turistar fora do horário dos jogos em que elas estão indo. É bastante interessante essa especificidade, né, da criação dos destinos turísticos dentro do futebol. Também destaco o crescimento do campeonato feminino da FIFA, da Copa do Mundo FIFA feminina, né? É um campeonato que começou a acontecer muito depois da Copa do Mundo masculina, tem uma diferença de gênero bastante marcante no desenvolvimento do futebol e na realização da Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo FIFA feminina, ela vem alcançando mais espaço na mídia e também vem alcançando mais patrocinadores dentro da FIFA. Então, acredito que seja um campo bastante fértil de pesquisa. E, por último, a questão da securitização dos mega-eventos. Desde o 11 de setembro, a gente tem uma preocupação muito grande com eventos de nível internacional, né? Porque com esse receio de que aconteçam atentados terroristas. No caso russo, os casos de corrupção no processo de candidatura e violação de direitos humanos, enfim, fizeram com que o evento se tornasse um evento potencialmente violento aos olhos da FIFA, e foi um dos eventos que mais investiu, né, nessa questão de segurança para poder conter as ameaças que pudessem estragar a imagem do evento, sobretudo uma imagem muito zelada pela FIFA. E aí eu acho que essa discussão de securitização, ela tem esses três eixos, assim. Por um lado, é a segurança dos turistas durante o evento, né? Por outro lado, a segurança... dois eixos, desculpa. Por outro lado, a segurança do evento em gerar lucro. Então, a gente tem, se eu não me engano, desde a Copa de 2006 ou 2010, não tenho certeza, empresas que se aliam à FIFA como seguradoras da Copa do Mundo. Então, é como um seguro imobiliário. A seguradora
a seguradora paga à FIFA, né, qualquer dano ao evento que possa fazer com que ela saia prejudicada na questão dos lucros. Então, é uma área também bastante interessante pensar como um evento, como existe essa especialização, né, da securitização do evento e de como essas empresas agem sendo seguradoras de um evento, né, seguradoras da expectativa de lucro de uma organização de um evento. Caminhando para conclusões, eu quero destacar que os eventos esportivos, eles, desde sempre, né, foram usados como estratégia política, de política interna e de política externa, né? O Brasil já tinha sediado, por exemplo, uma Copa do Mundo em 1950 e tinha se apoiado justamente nessa necessidade de exportar os signos da modernidade e tudo mais. Os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo foram usadas pelo Hitler, foram usadas pelo Mussolini, foram usadas na Argentina, né? A Argentina ganhou uma Copa do Mundo dentro de uma ditadura, isso foi muito importante para a validação da ditadura. Vários autores que estudaram as Copas do Mundo, que aconteceram em outros lugares do mundo, né? Mas enquanto o Brasil também estava numa ditadura, também mostraram que os ditadores brasileiros também se apropriaram, principalmente das vitórias do Brasil no futebol. Mas há um componente novo, né, nessa virada neoliberal, que faz tanto com que essa utilização do evento esportivo de forma política seja transformadora e seja nova em relação ao passado, quanto com que a gente tenha essa dimensão espacial dentro do evento, né, que é o que transforma ele em mega. Então, os mega eventos, eles se configuram, né, eles configuram a transformação de eventos esportivos comuns, né, em plataformas de competição política e econômica entre as localidades. Então, ele se constitui um espaço social onde múltiplos atores com operações e interesses distintos se encontram para negociar uma série de contratos, né, que regulamentam o futebol, mas também regulamentam acordos para além da realização do evento. E aí a gente tem os mega-eventos como esses ritos, né, que vão reforçar hierarquias e uma sociedade de classe, ao invés de desafiar, que vão reforçar essa competição da cidade, ao invés de produzir uma cidade mais inclusiva, e sempre muito pautado nessa promessa de incremento do turismo que não se concretiza. E aí, algumas considerações finais sobre o soft power, que muitos estados, eles acabam tendo as fragilidades mais expostas do que eles gostariam, né, nesse contexto de mega eventos, justamente porque a cobertura midiática é muito intensa. Então, o soft power, ele tem que se apoiar em recursos reais e atraentes, que deem credibilidade para o Estado e para o discurso que o Estado está construindo ali em torno daquele evento, né? Então, quando essas fragilidades são escancaradas, acaba tornando os recursos de soft power descredibilizados. E aí tem um autor que vai falar em desempoderamento, né? Que ao invés do país passar por um empoderamento a partir de um mega evento, ele passa por um desempoderamento. E aí a gente consegue compreender, através do soft power e dessa articulação com os mega-eventos, uma série de políticas nacionalistas de construção de identidade nacional por lentes que não são as comuns, né? E aí também é interessante que a gente analise como que essas estratégias de soft power são interpretadas quando elas são colocadas por países que não estão alinhados com as bases do liberalismo ocidental, né?
que é o que define grande parte desses valores universalizados. Então, é desafiador pensar se uma estratégia de soft power num país como a Rússia é bem sucedida ou não, e se ela não é bem sucedida, se é porque a gente tem um poder de definição de códigos de conduta muito concentrados nos Estados Unidos e no Ocidente, ou se porque, de fato, a estratégia foi mal executada. Acho que é isso, gente, o que eu tinha para colocar. Muito obrigada por prestarem atenção e por estarem aqui. E acho que a gente pode abrir para perguntas daí. Obrigada, Jaqueline, pela sua exposição. É muito interessante a gente perceber só um exercício rápido de síntese, perceber essas dimensões, né, do turismo na atualidade. O soft power é uma dessas, os mega eventos, o soft power é uma dessas faces, né, das dinâmicas globais do turismo atual, que escancara, né, esse Estado neoliberal, uma face também desse Estado neoliberal, quanto que a gente percebe na sua fala, né, uma passagem do Estado de guerra, né, das grandes guerras mundiais para essa estratégia que do período neoliberal, né, e mais do que isso, perceber como esse turismo é parte dessa lógica global, né, que a gente tem batido aqui nas aulas, né, o turismo como parte dessa lógica global de transformação da produção do urbano, produzindo novas representações do espaço e novos espaços da representação, né, para trazer um pouco do Lefebvre, e a sua captura, né, desse urbano pelo turismo como um eixo de acumulação desse capitalismo de face neoliberal em crise que busca novos nichos de acumulação, né, novos nichos de reprodução. E o papel da FIFA também, né, muito, muito interessante, como vai se associar e como que o turismo vai se associar a isso e vice-versa, né, esse papel político, geopolítico, econômico, pautando esse consumo de massas, né, e o turismo entrando nesse processo, transformando tudo isso num grande negócio do qual o turismo é parte. E um dado muito interessante da sua fala é o padrão FIFA como um eixo dessa modernização neoliberal, né? Então, que vai não só produzir o espaço, mas inclusive colocar novas dimensões de atuação do Estado, né? Então, penso que esses são alguns dos seus pontos altos trazidos aí na sua fala, né? Só para fazer uma síntese para o pessoal ir pensando nas perguntas. Então, muito obrigada. Quero abrir para o debate. Temos algumas mãozinhas aqui levantadas. Deixa eu ver aqui a ordem das mãozinhas. Só um minutinho. Tem a professora Rita e depois o Arthur, né, que é o STUEP, né, que ele falou na outra aula também. Então, professora Rita, por favor, fica à vontade. Obrigada, Jaqueline, parabéns pela exposição, muito bom. Seu trabalho já está encaminhando sua dissertação de mestrado para o final, né? Eu, como sua orientadora, posso dizer que venho acompanhando aí o seu desenvolvimento, né, nesses 3 anos de uma forma muito intensa, então é muito, muito bom ouvi-la e ver que você amadureceu muito, né, em relação à pesquisa que começou lá atrás, né? E é isso que a gente espera, evidentemente, de todo o percurso, né, de um estudante de pós-graduação, no mestrado ou no doutorado. Então, parabéns pelos resultados, né, apresentados aqui. Muita gente aqui, acho que nunca me ouviu falar, né? Suponho que tenha muitas pessoas aqui que talvez me conheçam pelos escritos, mas não por terem me ouvido falar o que eu penso sobre o turismo, né? E aí tem um ponto de partida que eu repito ele em vários lugares, em lugares diferentes, porque para mim ele é fundamental, ele é fundante do meu pensamento, né? Qual seja, é preciso distinguir turismo de turista. Turistas são indivíduos. O turista é um ser social, né, que faz turismo por razões diversas, porque quer, porque gosta, porque, enfim, vai passear com a família, não importa, né? O turista, ele é a expressão mais concreta do turismo como prática social.
Agora, o turismo não é só uma prática social. O turismo é uma atividade econômica e nós, né, na geografia, nós vimos, assim, trabalhando muito há anos, né, décadas já, pensando muito criticamente esta dimensão do turismo, o turismo como uma atividade econômica. Mas o que a Jaque traz aqui hoje, né, é uma outra dimensão, né? É ainda uma outra dimensão. Quer dizer, o turismo, né, para além de ser uma atividade econômica e ser, portanto, usado, né, como um negócio, ou tratado como um negócio, o turismo também vem se apresentando como uma estratégia política e geopolítica. Quando eu digo que o turismo tem muito a dizer sobre nós mesmos, eu acho que, né, essas reflexões, não só trazidas pela Jaque, mas pela Larissa na aula passada, e o que vocês também estão estudando sobre turismo, basta olhar para esse campo de correlações, né, que envolvem o turismo. Quer dizer, quando a Jaqueline fala de soft power, o turismo não é um fim, o turismo é meio. Ele está sendo usado politicamente ou geopoliticamente. Então, embora o turismo ele surja como, ao mesmo tempo, né, prática social e atividade econômica, quer dizer, quando Thomas Cook, lá no século XIX, inventa a excursão, né, turística, ali ele já imbricou prática social com atividade econômica, metade do século XIX. Passados mais de 150 anos, essa imbricação continua, mas ela se complexificou à enésima potência. Então, o turismo hoje é a expressão do processo de financiarização, ele é a expressão da geopolítica mundial, ele é a estratégia de imagem, né? Daí a questão do soft power, né? Então, eu acho que isso transpareceu, né, de uma forma muito clara na sua exposição, né, já aqui que vem transparecendo na sua pesquisa em nível de mestrado. Então, este primeiro ponto é fundamental. Separar o turismo como prática social, isso é uma estratégia de método, porque é claro que as coisas só existem enquanto uma totalidade em movimento, mas a gente separa por uma questão de método. O turismo como prática social, o turismo como atividade econômica. E aí a gente acrescenta agora, quer dizer, o turismo como estratégia política e geopolítica. Então são essas três dimensões que se imbricam o tempo todo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto, que eu estou sempre preocupada com isso, com a questão conceitual, de método, né? Porque a gente que faz pesquisa, todos nós, a gente precisa se sentir seguro com aquilo que a gente está fazendo, né? Quando a gente mobiliza um conceito, o que é que a gente está querendo dizer com ele, né? Então, o domínio de um conceito é fundamental para qualquer pessoa que faz pesquisa. E o que acontece? Quando a gente fala mesa, todo mundo sabe que é uma mesa. Mas isso não significa que as mesas são todas iguais. Mesa é um conceito. Todo conceito é uma generalização. Então, eu estou dizendo isso porque a Jaqueline está construindo, né, construiu a pesquisa dela de mestrado em torno de um conceito-chave. Embora ela mobilize uma constelação de conceitos, ela tem um conceito-chave, soft power. Este é o conceito-chave para o trabalho dela. E certamente não é para a maioria de vocês. Vocês que estão fazendo pesquisa, que estão estudando, certamente estão lidando com outros conceitos. Mas é importante vocês, como estudantes, como pesquisadores,
terem um olhar atento para os conceitos que vocês estão mobilizando, porque nós vivemos um tempo, gente, de uma superficialidade assim assustadora. Se a gente falar em soft power, parece que todo mundo sabe o que é isso. Não é verdade, porque as pessoas não vão ler, não vão se aprofundar, não vão buscar tensionar o conceito, né? Então, seja qual for o conceito, no caso aqui é soft power, que é o conceito central, mas não é apenas o conceito, qualquer outro conceito que a gente mobilize nas nossas pesquisas, nas nossas reflexões sobre o turismo, é fundamental que a gente tenha domínio sobre o conceito, né? E isso é elementar em pesquisa. Você tem de ter domínio dos conceitos que você mobiliza. E para isso, você precisa tirar uma conclusão. Porque nem todos os conceitos, eu diria, no campo da produção acadêmico-científica, em ciências sociais e humanas, a maioria dos conceitos não existe, como é que chama? Consenso sobre eles. O conceito de cidade. Todo mundo fala cidade, quer dizer, no senso comum, né? Cidade, mas todo mundo sabe o que é cidade. Não, mas há um debate teórico profundo sobre o que é cidade, sobre o que é urbano, por exemplo, né? Então, é fundamental, nesse movimento, né, de pensar o turismo, esse cuidado com os conceitos. Começou uma pesquisa, está estudando, bom, eu vou pensar o turismo a partir dessa perspectiva, daquela outra, seja como for, procurar os autores, ler e tirar as primeiras conclusões para depois seguir na pesquisa, tendo domínio dos conceitos, né? Então, isso aparece muito claramente, aqui apareceu, né? Na aula da Jaqueline, essa preocupação de dizer, olha, é isso, eu estou falando disso, soft power, para o fulano é isso, para o ciclano é aquilo, para mim está desse jeito, não é? Então, isso é fundamental. A gente não pode partir do pressuposto que todo mundo está entendendo o que a gente está falando, né? Eu agora que estou nesses últimos anos mais recentes, né, que eu estou estudando, inclusive com a participação das minhas orientandas, o tema das mudanças climáticas, isso vai ficando cada vez mais evidente também para mim, porque todo mundo fala em mudanças climáticas, mas se a gente perguntar para alguém o que é mudanças climáticas, ou o que são mudanças climáticas, né? Quem é que disse que tem mudança climática? E com base em que estão dizendo que existem mudanças climáticas? Percebe? Então, um conceito, ele começa a ser repetido muitas vezes, parece que ele é verdade, que ele é verdadeiro, né? Então, gente, mudanças climáticas são verdadeiras, elas estão acontecendo, mas para chegar a essa conclusão, a gente precisa estudar para acreditar nisso, né? Não é, todo mundo diz que tem mudanças climáticas, então eu também acredito, né? Não, não é assim, tá? Bem, e aí, por último, a minha terceira e última observação, eu penso que os temas das nossas aulas nesse curso de verão, um dos objetivos nossos é justamente mostrar uma amostra apenas, né, de um campo gigantesco de correlações que envolvem a atividade econômica do turismo. Então, a gente discute economia, a gente discute dentro da economia uma série de aspectos, como no caso da Larissa, estudando a financiarização. Mas o que financiarização tem a ver com turismo? Quem assistiu a aula passada já viu uma pontinha da coisa, né, Larissa? Um pedacinho, porque esse é um universo a ser estudado. Agora, na aula da Jaqueline, o tema da política e da geopolítica. É um aspecto que a Jaqueline está tratando a partir, né, dos mega eventos, mas há outras possibilidades, muitas outras possibilidades analíticas. A título de exemplo, quando Donald Trump se alia a Netanyahu com a intenção de transformar a faixa de Gaza num grande resort, e eles estão caminhando para isso. Esse processo está, aquilo que parecia como diz, uma elucubração, uma loucura, isso aí está
sendo encaminhado dia a dia. Depois de destruírem Gaza, de matarem uma parte expressiva da população, o que é que querem fazer com a faixa de Gaza? Transformar num resort. É o turismo como negócio. É o turismo como estratégia de soft power. Porque quem é que fala contra o turismo? A maior parte da sociedade no mundo só enxerga aquilo que é bonito e positivo do turismo. Quem está pensando criticamente o turismo somos nós na academia. E isso não significa